Pode ser, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui para a gente conversar junto sobre as aulas que faltam, em nome de Jesus, ponto de partida e inimigos de uma célula. Okay? É muito mais prazeroso esse momento, nós juntos, né? Mas vamos avançar aqui. Deus é bom e Ele nos instrui. Manual de líderes do RG. Quem é a redenção? Todos os irmãos, glória a Jesus. Se Deus quiser, com mais pessoas para a glória do Senhor. Ok. Não existe redenção sem você, irmãos. Não existe. Nós somos um corpo. Sem você, nós não avançaremos. Nossa missão é ser uma igreja terrivelmente bíblica. Como é que está a leitura bíblica, irmão? Totalmente dependente do Espírito, pronto para transformar almas em amigos de Jesus. Nossos valores é ser fiel à palavra, oração, dependência do Espírito. Ter excelência em tudo que fizemos. Amar os irmãos, estar em comunhão com o corpo. E a visão, pelo poder do Espírito, transformar todas as pessoas em amigos de Deus, cheios do poder do Espírito. Glória a Deus. Vamos lá, nós temos uma meta. Glória a Deus, ela está para ser alcançada. Deus é bom. Que é batizar uma pessoa em dezembro. Oh, glória. Vamos lá. Nós já estamos aqui, caminhando para o fim. Amigos, inimigos de uma célula vitoriosa. Vamos lá. Nosso maior desejo é liderarmos sempre uma célula atraente, cheio de frutos, que glorifique a Deus. Porém, sabemos que haja vitória é necessário luta. Sem lutas, se há lutas, temos inimigos. Então, vamos conhecer os nossos inimigos, irmãos. Vamos, a melhor coisa, a maneira mais tranquila de fazer algo é não fazer. Então, nós temos alguns inimigos para a gente vencer. Vamos lá. Temos vários inimigos aqui e nós vamos trabalhar em cima dele. Clericalismo estabelece que somos uma diferença entre clérigos e leigos, uma diferença entre obreiros e não obreiros. Isso a gente já aprendeu. Isso a gente já aprendeu na célula Sacerdócio Universal dos Crentes. Irmãos, todos nós somos capacitados. Templismo, só a igreja é o templo. Tradicionalismo, sacralizar o que Deus fez no passado e não querer modelo. Modismo, ver a célula só como um modelo passageiro. Medo, resistência com risco e falta de unidade. São alguns inimigos nossos. Outros inimigos, resistência à multiplicação, falta de visão de crescimento, imediatismo, atraso da multiplicação, critérios muito elevados para construir um líder. Olha lá, concorrência nas atividades da igreja, falta de disciplina, preleitores de fora, competição em grupo, falta de treinamento, falta de um líder em treinamento. Vamos lá. E esses problemas são todos os problemas de um RG, de uma célula saudável. Então, vamos lá. Como nós vamos resolver? É comum acontecer situações difíceis, que trazem constrangimentos nas células. Nem sempre os líderes sabem lidar com ela. Em primeiro lugar, o líder precisa ter bem clara tanto a sua importância como a importância do grupo, e agir no sentido de proteger o RG, a célula. Então, o líder vai ter aquele amor pelo aquele rebanho, para que as coisas corram bem. Vamos lá. Ele precisa ver as dificuldades de uma perspectiva correta e buscar ajuda quando necessário. Aconteceu um problema no RG. Vamos, o que a Bíblia diz assim, o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar, recolhe peixe de toda espécie. Quando já está cheio, os pescadores arrastam para a palha e escolhem cestos bons e ruins. Então, ter discernimento. Nossos RGs estão sendo formados por irmãos maduros. Nossos RGs são compostos por 3 líderes. Olha que maravilha, nós escolhemos um para dar início, mas todos estão sendo formados na liderança. Então, olhar para a situação, tentar resolver entre si, buscar discernimento, senão nós estamos aqui à disposição. Existem algumas pessoas com personalidades destrutivas ou disfuncionais que participam dos RGs, muitas vezes com o intuito de causar divisão. Essas pessoas precisam ser identificadas e abordadas para que a célula permaneça saudável. Então, se tem alguém que fala muito, se tem alguém que é tóxico, se é alguém mal educado, ela está lá por um motivo. Glória a Deus que ela está lá, para ser discipulada, disciplinada e crescer, irmãos. O objetivo é que não é excluir os ruins, não de primeiro, mas o objetivo é ajudar a todos. Vamos lá, alguns exemplos. Alguns exemplos de pessoas, vamos lá. Membros pecaminosos.
Essas pessoas, irmãos, estão dominadas pela impureza, pela imoralidade, pela avareza, pela idolatria, pela belidice. Eles estão presos no pecado, ainda não se libertaram. O que deve se fazer? Primeiro, deve ser advertido pelo irmão que presenciou os fatos. Ó, irmão, você não pode fazer isso. Irmão, é pecado isso. Se voltar a pecar, deve ser advertido pelo líder da célula em companhia com a testemunha do pecado. Então, vamos lá. Tem 2 irmãos lá, o irmão viu a pessoa fazendo um erro, mentindo. A pessoa vai lá e fala assim, você não pode fazer isso. Depois, chama o líder da célula do RG. Caso não mude a conduta, deve entregar o caso ao supervisor, evitando assim contagiar os demais. No caso, por enquanto, o supervisor sou eu. Então, procure-me nessa terceira vez. Seguir Mateus 18. Olha lá. Outro inimigo da célula. Membro que se acha mais espiritual que os outros. Essa pessoa vai criticar o líder para mostrar que é mais capacitado e experiente. Vai tentar impressionar e quase sempre polemizar a reunião, com a intenção de enfraquecer o líder e dividir o grupo. Como lidar com isso? Tem pessoas que elas sempre querem mostrar sua espiritualidade, porque tem experiências, tiveram experiências, e às vezes ela não tem um coração ensinável, não tem um coração pronto para crescer, pronto para ser perto do corpo de Cristo, ser conectada, estar junto. Então, às vezes, ela fica minando. Por exemplo, todo mundo conhece alguém de oração, muita oração, muita oração, muita oração, que sempre está pronto para dizer que o pastor não tem visão. Então, o que acontece? Essa não é uma visão de Deus, ela está tentando minar a liderança da igreja, no caso, a liderança da célula. Como fazer? O líder não deve encorajar a falar de sua experiência, evitando que o líder não deve encorajar a falar de sua experiência, evitando que menospreze a reunião, monopolize a reunião. Deve mostrar os objetivos do grupo e como ele pode ser útil. Então, essa pessoa, a gente não pode, irmãos, colocar a presença de Deus no lugar inalcançável. Então, pessoas que contam testemunhos como se fosse muito difícil alcançar, essas pessoas não ajudam, elas atrapalham. Então, essa pessoa me explica, olha, você tem experiência, vai me ajudar aqui na intercessão, você vai chegar mais cedo e vai orar. De vez em quando eu vou deixar você falar, mas tem que aprender a tornar a comunhão mais acessível. Vamos lá. Membros de outras igrejas evangélicas. Aqui é um detalhe. Irmãos, os irmãos já parou para pensar? Os irmãos acho que nunca tiveram esse problema. Mas o que é interessante? Pessoas mudam de igreja, olha que coisa. Pessoas mudam de igreja porque não concordam com as coisas que aconteceram na igreja, mas ele quer trazer tudo da igreja dele para a nossa igreja, ou para a célula. Então, existem pessoas que falam, mas fazia assim. Moço, com todo carinho, se fazia assim lá, por que você não ficou lá? Todo mundo pode agregar. Todo mundo pode agregar. Mas há o momento certo e as oportunidades para falar. Olha lá, membros de outra igreja, ou pessoas que são discipuladas por outros líderes e frequentam essa, normalmente pode ser pessoas que gostam de estar se referindo às doutrinas de outra igreja. Gostam também de fazer comparação entre as duas igrejas, gerando polêmicas e questionamentos, que pode trazer confusão e até mesmo levar a célula de divisão. Irmãos, existem várias igrejas, porque Deus tem várias maneiras de atuar. Nós não estamos falando de pecado, nós não estamos falando de crimes, nós estamos falando de visão. Então, é impossível uma igreja abraçar tudo de bom que existe em todas as igrejas, vira um espantalho. Existem coisas que nós vamos fazer. Então, ou pessoas, é por isso que, a princípio, pessoas de outras igrejas não são incentivadas a estar nas nossas células. O importante é alcançar vidas nos nossos RGs. Olá. Aqui, não permita que essas pessoas influenciem o grupo, encoraje a reunir em células a sua própria igreja. Ok. Aqui o título ficou um pouquinho diferente, irmãos, mas outros igrejas. Não permitir que influencie o grupo, encoraje as reunir nas células da própria igreja dela. Procurar a igreja dela para poder participar. Não tem na minha igreja. Então, apresenta a visão para o seu pastor, apresenta a visão para o seu líder. Quem sabe você consegue implementar na cultura da sua igreja. Vamos lá. Ok. Muito bem.
Inimigos da célula, pastores missionários que vêm de fora. Normalmente eles vão ao grupo e resistem à autoridade do líder. Muitas vezes até tentando controlar o líder e ostentar posição. Aqui, eu vou deixar uma coisa bem clara. Aqui, irmãos, vamos receber uma unção de consagração aqui agora. Eu fui numa célula e eu era pastor e não queria se apresentar como pastor, mas fui apresentado como pastor. O que eu fiz? O que aconteceu na célula? Eu só fiz uma oração final. Eu não falei nada. Não me deram a oportunidade de falar nada. E glória a Deus por isso. Por quê, irmãos? No dia do RG dos irmãos, irmão Renato vai ser o pastor do RG. A maior autoridade espiritual lá é o irmão Renato. A maior autoridade espiritual lá é o irmão Enzo. A maior autoridade espiritual lá é a irmã Ana. A maior autoridade espiritual lá é o irmão Takaki, irmãos. Não, títulos são só títulos. A gente não aceita carteirada, certo? O líder não deve se intimidar com o título pastor, dizer que é bem-vindo como ouvinte e deixar bem claro o papel de líder na reunião. Deve evitar também fazer que eles menosprezem a reunião. Então, em receber com muito carinho, segue a dinâmica, deixa participar para a dinâmica. Se a pessoa tentar tomar a palavra, continua, certo? A pessoa entender que aquele não é o ambiente para ele pastorear, ok? Não é permitido que pastores, missionários, profetas da igreja ministrem nas células. Não é permitido. As RGs da nossa igreja são dirigidos pelos membros dos nossos visitantes. Pastores, missionários podem visitar a nossa célula, conhecer o funcionamento, mas eles não são membros. Não. Pastor, eu posso convidar alguém para ministrar no meu RG? É do seu grupo? Não. Passou pelo treinamento, ou está passando pelo treinamento? Sim, então pode. Nós deixamos lá na igreja, em um culto especial, a gente convida alguém de fora, mas nós vamos continuar ali, desenvolvendo, porque o objetivo é a gente se desenvolver para que num ano nós tenhamos mais líderes para poder multiplicar. Inimigo da célula, o irmão muito falante. Tem sempre aquele irmão que quer falar, normalmente não consegue falar um assunto coerente e conta longas histórias sem objetivo. Nossa, toda hora está tomando a palavra. Então, como deve ser feito? Irmãos, problema que não é tratado, cresce. Problema que não é tratado, cresce. Então, a gente tem que tratar os problemas. O líder deve intervir e ajudar o irmão a responder as perguntas. Mas persistir, deve dizer, por exemplo, que as respostas devem ser sucintas, para permitir que os outros também participem. Se for muito recorrente, depois que o líder já falou, irmão, aí chama a gente para conversar também. O líder deve conversar em particular com o irmão, dizer, com amor e cuidado, para que ele seja mais sucinto, evitando assim gerar desinteresse e falta de empatia. O líder deve usar os recursos, fazer perguntas dirigidas, conseguindo dessa forma uma maior participação dos presentes. Irmãos, eu não sei se os irmãos já participaram de reuniões onde um só quer falar e aí acaba ficando chato para todo mundo. Nossa, Deus, fica chato, a coisa não flui, não vai. Então, nosso objetivo é fazer todo mundo participar para que não fique pesado. Então, a pessoa que tentar, graças a Deus, os irmãos estão sendo instruídos, mas quando novas pessoas chegarem, sempre, irmão, resume para nós, por favor, rapidinho. Irmão, onde é que você quer chegar? Rapidinho. Com todo carinho, educação, um sorriso, e as coisas vão funcionar. Amém? Glória a Deus. Sem os irmãos aqui, a aula vai passando mais rápido, não tem tanta graça, né? Vamos lá. Inimigos de uma célula vitoriosa. Críticos da igreja. Meu Deus, essas pessoas aparecem ser tão espirituais, mas na verdade estão mortos, infelizmente. Este pessoa pode fazer com que um espírito de visão penetre de um grupo, pode tornar um tropeço na vida da igreja. Como lidar? Todos têm o direito de fazer crítica, mas deve ser colocado de forma bem clara. E o grupo não é o lugar ideal para fazer críticas que diminuem a igreja. O líder deve mostrar que os críticos em público devem ser evitados, principalmente nas células. Certo? Irmãos, presta atenção aqui uma coisa. Críticas. Nós somos uma igreja muito próxima. Nós somos uma igreja com uma comunhão muito boa. Ok? Então, mesmo você sendo muito amigo dos irmãos que estão ao seu redor, se você vê que tem algo a melhorar na igreja, procure a liderança. Não tenta, irmão, farmar pontos. Não, eu não estou gostando de uma coisa no grupo de louvor. Não estou gostando de uma coisa do pastor Lucas.
Então, ao invés de ir lá falar com o pastor Lucas, eu vou falar com a irmã Kézia, para ver o que a irmã Kézia acha. Aí eu vou falar com o irmão Takaki, para ver o que o irmão Takaki acha. Aí eu vou falar com a irmã Lavínia, para ver o que eles acham. Aí depois eu vou e falo com o pastor. Não, irmãos, isso é minar a comunhão, isso é tentar distorcer as coisas. Tem uma ideia, mas vai mudar, vai mexer na estrutura da igreja. Antes de compartilhar com os irmãos da igreja, procure a liderança, no meu caso, procure o pastor, certo? Então, os críticos, irmãos, não aceitam. Quando alguém começar a criticar a igreja, não só a nossa, mas o corpo de Cristo, coisa boa, coisa boa. Diante de coisas boas, as pessoas ficam sem graça. Anfitriões que não respondem. Isso aqui, irmãos, graças a Deus não vai ter, mas se acontecer, a gente vai trabalhar. O anfitrião ficou no quarto, tenta manipular o grupo, deixa o ambiente hostil à célula. Como lidar? O líder deve advertir em amor, mostrar seu papel no grupo, e se continuar, a solução é mudar o local. Graças a Deus isso não vai acontecer, mas quando nós multiplicarmos e formos para os outros lugares, se o anfitrião quer mostrar, o anfitrião chega e fala assim, irmão, pastor, semana que vem a gente podia, líder, semana que vem a gente podia fazer a festa do hambúrguer. Não, irmão, a festa do hambúrguer vai acontecer outro dia. Tá. Aí você chega lá, a casa tá suja. Claro que os irmãos vão chegar mais cedo para ajudar, mas a pessoa não preparou nada. Então, não, irmãos, conversa com a pessoa, talvez ela está passando por um momento difícil. Se não, vamos mudar o local. Inimigos da célula. O antagonista. Meu Deus do céu. É aquele que, para toda solução, tem um problema. Este pessoa traz muita dificuldade para os líderes. Geralmente tem algumas características que eles são peculiares. Muda de células várias vezes por não se adaptar a uma delas. Tem sempre critica os líderes anteriores. Irmão, se alguém fala mal de outra pessoa para você, ele fala mal de você para outra pessoa. Quem tem o hábito de falar mal, ele não precisa nem achar defeito em ninguém, não. É só o hábito de falar mal. Como que deve ser? Sempre se antecipar ao outro, procurando agir de forma adequada à situação que foi conflitante. Deve ser firme para que o público fique protegido. Porém, deve ter habilidade para não o rotular como antagonista. Já vem um do contra. Não, irmãos. Fala com ele, irmão. Deixa o passado para trás. Vamos seguir em frente. Suas opiniões são interessantes, mas sempre tenta dar uma solução. Crianças indisciplinadas. Jesus, como lidar? Uma repreensão pública pode inibir os pais de levarem os filhos à reunião, mas se o problema persistir, pode sobrecarregar um anfitrião. Como lidar? Vamos lá. Uma solução é uma conversa objetiva e clara em particular. Se necessário, ter uma pessoa disponível para ajudar a célula com as crianças. Então, o que acontece? Células que têm muitas crianças, primeiro, o pai, a mãe, tem que ter a noção de tentar ajudar. Chamar atenção em público, logo de cara, é desconfortável. Então, quando é muito reincidente, já conversou com o pai, conversou com a mãe, aí vale uma repreensão em público. Mas, enquanto isso acontece, sempre botar alguém para ajudar com as crianças. Então, por exemplo, células que tem muitas crianças, RG que tem muitas crianças, vamos fazer o rodízio. Nesse dia, a irmã Josi fica com as crianças. Nesse outro dia, o irmão Renato fica com as crianças. Nesse outro dia, a irmã Nicole fica com as crianças. E aí vai gerando um RG Kids para as crianças se envolver. Vamos lá. Erros a serem evitados numa célula. Todas as pessoas cometem erros, porém alguns erros trazem sérias consequências. O propósito é ajudar a superar os obstáculos que possam paralisar o funcionamento de um RG, uma célula. Uma coisa é saber que errar é humano, outra bem diferente é se acomodar ao erro. Vamos lá. Erros a serem evitados. O líder que faz tudo. Irmãos, não é objetivo o líder fazer tudo. Nós queremos líderes que deleguem mais do que façam. Então, irmãos, líderes que deleguem mais do que façam. Os primeiros encontros, os 3 primeiros encontros, quando a lição estiver pronta, temos que o líder fala para a igreja tomar o perfil, a RG tomar o perfil do líder e tal. Mas delegue, divida as funções. Um ora, um organiza o lanche,
outro liga para os visitantes, o secretário faz a dinâmica, todo mundo, irmãos, envolver. Quero todo mundo envolvido nos RGs. Líder que não reporta as suas necessidades ao supervisor. Irmãos, nós estamos liderando e o objetivo é que os irmãos cresçam em comunhão. Irmão, por favor, não entra nessa ideia de que eu consigo, eu dou conta. Qualquer coisa, irmão, que pegou, qualquer coisa que agarrou, peça ajuda. Peça ajuda. Qualquer dúvida, por menor que seja, peça ajuda. Porque assim eu posso orientar os irmãos. Os outros supervisores que surgirão poderão orientar os irmãos terão mais expertise para orientar. Não leva sozinho o fardo. Líder que se afasta ou se recusa a seguir as orientações dadas pela liderança. Irmãos, nós somos um corpo. O RG, aqui está a célula, mas o RG, ele é feito para funcionar. Então, o que acontece? Nós temos uma visão, isso vai acontecer, o formato vai acontecer, a palavra vai vir, mas existem pessoas que querem, se sentem superiores, se sentem com uma visão superior e tentam fazer diferente. Ah, pastor, eu não senti de fazer do jeito que o senhor tinha mandado. Ah, pastor, né, foi um momento ali mais espontâneo. Vai ter os momentos de espontaneidade, mas deve seguir a liderança. Aquele que não está sobre a autoridade está em uma palavra usada de maneira errada, mas em rebeldia contra a visão. Então, irmãos, vamos seguir as orientações, nós faremos reuniões mensais com a liderança, para que a gente possa conseguir avançar. Inimigos da célula, um líder que aconselha inadequadamente. Saiba reconhecer seus limites de aconselhar, seja humilde em reconhecer seus limites, não tenha medo de não ter respostas certas. As pessoas irão respeitá-lo por ser sincero. Se for motivo de contra a resposta, leve ao supervisor do seu setor. Irmãos, respostas como não sei, entendeu? Vamos procurar na Bíblia. Me dá um tempo para pensar, irmãos, isso é super natural. Não é pecado, irmãos. Você não precisa saber de tudo e não precisa se sentir pressionado a saber de tudo. Deus faz questão de colocar diante de nós problemas que a gente não tem solução, para que a gente possa depender dele, buscar ele para poder aprender. Então, irmãos, não se sinta pressionado a saber de tudo. Procure ajuda. Líder que deixa de desafiar e preparar novos líderes. Irmãos, nossos RGs já estão formando com vários líderes. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Muito bom. O que acontece? Daqui a pouco nós vamos multiplicar daqui a um ano. Então, todo o RG, lembrar, irmãos, nós estamos aqui reunidos. Nós não vamos dividir, nós vamos multiplicar. Então, nós queremos sair daqui em mais um RG, mais 2 RGs. Então, desafiar as pessoas. Ah, pastor, eu não prego bem. Não, dá uma palavrinha aqui, hoje, de 2 minutos. A gente não está contando tempo. Ah, mas eu não levo jeito. Vamos, moço, envolver as pessoas e preparar novos líderes. Todos vamos formar agora. Então, o próximo curso de líderes já vai ser as pessoas que nós vamos ganhar. Olha que maravilha. Então, encorajar, incentivar é a palavra. Líder que põe metas exageradas. Irmãos, um líder deve ter fé. Sempre, mas um líder deve estar ciente da realidade. Então, metas exageradas, super pesadas, não vale a pena. Então, o que seria uma meta exagerada? Irmãos, nós vamos multiplicar com 3 meses. Senão Deus não está com a gente, tal. Não, irmãos, isso pode acontecer, pode, mas, irmãos, todo final de semana, toda semana vai ser noite de pizza. Então, não, irmãos, é pesado. Então, é sempre dar metas alcançáveis. Líder que não direciona os membros da célula para a igreja. Aqui. Irmãos, o sentimento de posse é um sentimento doentio. As células, os RGs vão ganhar almas. A igreja vai batizar essas almas. É claro que quem ganhou vai discipular e vai batizar, mas tem que ter esse envolvimento. Olha, você já veio aqui, mas você não foi na igreja ainda. Se isso aqui é bom, você tem que ver o culto lá, moço. Olha, que você está gostando aqui, moço, você tem que conhecer
meu pastor, sem conhecer a irmã Nicole, sem conhecer a irmã Jaque, moço, você tem que conhecer o irmão Ricardo, o irmão Enzo, o irmão Samuel. Então, levar as pessoas para a igreja, irmãos. Se os irmãos forem nos RGs e não conseguirem se converter à igreja, o crescimento dessa alma será mirrado. Então, levar as pessoas para a igreja. Líderes que aproveitam a intimidade proporcionada pela célula para alcançar objetivos pessoais. Irmãos, nada impede de alguém ser abençoado pela comunhão, mas eu não posso usar o RG em favor próprio. Eu não posso usar o RG para conseguir meus benefícios. Por exemplo, moça, eu vou entrar no RG do Montacac, estou precisando de um emprego, ou eu vou pregar uma palavra aqui sobre ajudar as pessoas e vou apresentar minha necessidade. Não, irmãos. A gente deve buscar os objetivos da igreja, os objetivos do reino, os objetivos de Cristo, que é ganhar almas. Ganhar almas. Glória a Jesus Cristo. Vamos lá. Aqui. Isso não vai acontecer em nome de Jesus Cristo, mas o inimigo da célula é líder que mente ou omite dados para aparentar que está tudo bem. Irmãos, nós temos que ganhar almas, certo? Então, nós vamos conversar, vai ter acompanhamento, os secretários vão fazer os acompanhamentos, o secretário vai fazer as ligações para as pessoas, vai chegar lá, irmãos, quantos visitantes veio hoje? Ô, pastor, veio 2, e não veio ninguém. Então, irmãos, não tinha, irmãos, nós estamos num ambiente, não é um ambiente empresarial, é um ambiente de família. Não conseguir, não, vamos orar, vamos mudar a estratégia, vamos junto em nome de Jesus Cristo. Porque em grandes células existem as pessoas que em grandes igrejas, essas pessoas que omitem. Tem uma história que eu ouvi, o pastor enviou um obreiro para uma congregação e ele ligava, pastor, e aí, pastor, moço, nesse culto, aceitou, 3 pessoas aceitaram Jesus, glória a Deus. E aí, pastor, nesse mês 15 pessoas aceitaram Jesus. E o pastor foi fazendo a conta, né? Pastor, nesse culto 20 pessoas foram lá, tava uma bênção, tava cheio. Aí o pastor chegou lá um domingo de surpresa e a igreja estava vazia. Aí o pastor perguntou, pastor, mas o senhor falou que tinha tantos irmãos aqui e hoje está vazio, o que aconteceu? Aí o pastor falou assim, pastor, me perdoe pelas minhas mentiras, eu choro todo dia rios de lágrimas porque eu sou mentiroso. Então, irmãos, não precisa omitir, não precisa esconder os dados. É objetivo que cresça, que dê vida, em nome do Senhor Jesus, e só existe vida na luz. Hábitos que impedem a célula de crescer. Isso aqui, irmãos, nós vamos falar para o líder, mas serve para tudo, tá, irmãos? O líder, o irmão entenda todo mundo. A pessoa que não ora, que não intercede e não chama as pessoas para orar. A pessoa que não jejuma e não incentiva as pessoas a jejuar. A pessoa que não se prepara para a reunião. Irmãos, é tão ruim quando a pessoa não faz as coisas sem preparo, é tão ruim. A pessoa não estabelece o alvo da multiplicação. Irmãos, todo dia nós vamos orar pela nossa multiplicação, todos os encontros, e vai lembrar o que não foi treinado, o que não convida nem estimula a célula a convidar, o que não tem cuidado do seu supervisor. Então é meu papel cuidar dos irmãos e é papel dos irmãos procurar cuidado. Vamos lá. Os inimigos de uma célula. O anfitrião. O anfitrião não é hospitaleiro. A pessoa parece que não faz questão nenhuma de você estar lá. Faz questão de dizer toda a dificuldade que foi aquilo acontecer. Isso é um envolvimento disso. E afasta pessoas. O anfitrião não se resolve, não se envolve com as coisas da célula, do RG. Deixa um lugar onde acontece reunião não adequado ou que não se comporta com acréscimo de pessoas. A pessoa, uma vez eu fui fazer um culto na casa de uma irmã, e ela falou assim, moço, minha mãe não gosta de culto lá em casa não, mas a gente pode fazer no cômodozinho lá. Moço,
O cômodo dos irmãos era muito pequenininho, muito pequenininho, muito pequenininho. Eu fui lá, fiz uma oração e fui lá, não, moço, a pessoa é crente, ela conhece a verdade, eu não estou abrindo mão de uma alma, mas existe um lugar muito mais propício para a pessoa oferecer. Irmãos, não quer dizer que a casa tem que ser perfeita, não, irmãos. Mas imagina só, você tem um terreno muito grande e a pessoa te oferece lá um cômodo de 1 por 1 para poder fazer a reunião, simplesmente por desdém. Então, isso não vai acontecer em grosso, mas se acontecer, a gente sabe como conversar com o anfitrião para que as coisas possam ocorrer. O grupo. O grupo é muito formal, não investe nem valoriza os relacionamentos. As pessoas querem, irmãos, existem tantos crentes que não estão nem aí para os outros. Eu quero lá ouvir minha palavra e ir embora. Eu quero lá. Não, irmãos, tem que todos serem intencionais em conversar. Os contatos se resumiram somente ao encontro da semana e não acolherem bem os visitantes. Os visitantes se sentem deslocados. Na hora do café, todo mundo se reúne e o visitante fica lá. Na hora da dinâmica, todo mundo se reúne, o visitante fica lá. Então, irmãos, é comunhão, é família, trazer para perto. O inimigo de uma célula vitoriosa. O maior desejo de todo líder é ser, com a graça do Senhor Jesus Cristo, é vencer os seus obstáculos. De todo o coração, liderar uma célula vitoriosa que cresce e multiplica anualmente. Deus escolheu vocês, irmãos, para esse projeto. Deus nos escolheu para esse projeto. Ele vai avançar em nome de Jesus. Jesus quer entrar na sua casa. Você é um representante de Cristo na terra. E a igreja é a embaixada de Deus na terra. Cada membro, um ministro. Cada igreja. Cada casa, uma igreja. Cada líder, um missionário. Um avivamento sem custo. Irmãos, vamos orar aqui acerca. Irmãos, vamos orar aqui acerca dessa aula. E hoje eu vou começar a segunda aula. Tá bom? Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós temos muitos adversários, muitos inimigos. Pai amado, não deixe os teus filhos terem medo, Senhor. Aumenta-lhes a fé. Aumenta-lhes, meu Pai amado, Senhor, o amor, o zelo, Senhor. Que eles estudem esse tema, meu Pai, com muito cuidado, com muito amor. Senhor, enche os teus filhos do teu poder e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Irmãos, vamos para a nossa última aula. Oh, glória a Jesus. Olha, última aula já. Chegamos, né? Em nome do Senhor. Aula 10. Aqui, ó. Deixa eu pôr para compartilhar aqui. Aí, ó. Aula 10, amados irmãos. Glória a Deus. Sem a interação dos irmãos, fica vazio, né? Mas amém. Irmãos, como é que vai funcionar os RGs depois que as células... Como é que vai funcionar o RGF depois que as células funcionarem? Vai funcionar de duas maneiras, tá, irmãos? Vai funcionar de duas maneiras. Maneira número um. O curso de líderes vai começar, então, lá em fevereiro, eu vou começar um segundo curso de líderes. As pessoas foram chegando, se batizaram, pastor, tem alguns indicados, a gente vai começar o segundo curso de líderes. E outros vai ser por temas. Na nossa reunião, nós vamos orar por temas, e vai ter temporadas desses cursos ao longo do ano. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Aqui, ó. RG, quem é redenção? Os irmãos, não existe redenção sem os irmãos. Olá, glória a Deus. Não existe redenção sem você. Nossa missão é ser terrivelmente bíblica, totalmente dependente do Espírito, para transformar almas em amigos de Jesus. Nossos valores é ser fiel à palavra, à oração, à dependência do Espírito. Excelência no amor entre os irmãos, comunhão com o corpo de Cristo. Nossa visão é, pelo poder do Espírito Santo, transformar todas as pessoas em amigos de Deus. É a nossa meta. Glória a Jesus Cristo. É o quê? Uma alma até dezembro. Oh, glória.
Aqui está a data da nossa conferência, 28 e 29. Isso é uma bênção. Ponto de origem. Vamos lá, irmãos. Nosso ponto de partida é entender que Deus, o grande Criador, fez todas as coisas com um design original em mente. Ora, o design é a forma que algo é projetado ou desenhado por alguém, combinando propósito e beleza ao longo da existência. Qual que é o ponto de origem? Deus, como perfeito e generoso da terra e da vida humana, colocou um design em todas as coisas. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nos criou para sermos uma extensão da natureza e a sua liderança. Assim, ele entregou a terra ao homem como seu território de governo. Os céus são do Senhor, mas a terra deu os filhos. Então, Deus entregou a terra para o homem governar. Deus cria a terra para a habitação do homem, que, por sua vez, exerce o governo sobre a terra e, a partir do seu relacionamento com Deus e comunhão com sua presença. Nesse plano original, a terra haveria de ser uma extensão do céu através dos filhos e filhas. Olha que comunhão perfeita ia acontecer, né, irmãos? Porém, aconteceu uma catástrofe. O inimigo engana o homem e faz com que, sempre ao longo da história, quer mentir sobre Deus e pôr em xeque a sua natureza e intenção. E ao acreditar na distorção do inimigo, o homem age fora da obediência e peca, pois toda ação pecaminosa tem origem em uma mentira sobre Deus e nós mesmos. Irmãos, presta atenção numa coisa. O diabo sempre vai querer mudar a nossa visão sobre Deus e sobre nós mesmos, e assim colocar a visão dele em nós. Então, toda vez que você tiver em dúvida, em traumas, em xeque, você vai descobrir, irmãos, que é o inimigo trabalhando para que você veja Deus de uma maneira errada ou veja o plano de Deus na sua vida de uma maneira errada. A queda nos remove da presença de Deus. Por isso dá o início a uma narrativa que culminará na vinda do segundo Adão. Jesus é chamado segundo Adão, pois é filho de Deus, perfeito, que nos restaura ao lugar da comunhão com Deus, que havia perdido no jardim. Ele não tem distorções. A despeito do caráter do Pai, ele vem restaurar a visão do homem sobre Deus e anunciar o seu reino. Glória a Deus. Olá, porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um homem, muitos foram feitos justos. Glória a Deus. Na obra da justificação, somos reconciliados com Deus e restaurados ao propósito original da humanidade, o que retoma o intuito de manifestar a sua presença a nós, através de nós, pelo Espírito de reconciliação. Tivemos acesso ao Pai pelo caminho aberto através de Cristo. Glória a Deus. Deus nos reconciliou ao propósito dele, Deus nos reconciliou ao plano dele, Deus nos reconciliou à vontade dele. Ponto de origem. Este é um acesso no elemento mais importante, o Evangelho e do Evangelho da prática da adoração. Sem uma consciência de acesso, jamais poderemos praticar a adoração em espírito e verdade. Mas devemos e podemos nos tornar confiantes nessa consciência, pois nosso status de paz com Deus não vem de nós, mas vem de Jesus Cristo que consumou sua obra perfeita. Irmão, Deus te ama, Ele te escolheu, Ele te salvou para que você tenha livre acesso em adorar a Ele em santidade. Também através da obra e exemplo que podemos chamar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a verbalização perfeita do projeto original. Deus, Adão abandonou o seu reino, mas por intermédio de Jesus eu quero que o seu reino venha sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre os que me rodeiam, para a glória do teu nome. E qual que é o ponto de origem? O ponto de origem, irmãos, passa por alguns lugares. O primeiro lugar que passa o ponto de origem é o desejo eterno do coração de Deus. O assunto da presença é central na narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse. Observamos a linha do tempo com todo, em vez de forma, fragmentado. Irmão, identificamos esse tema sendo construído do início ao fim. Esse é o desejo do coração de Deus. A presença está entre o nosso meio. Quando o homem tem que deixar o jardim, Deus estabelece um tabernáculo para restaurar o ministério da presença. O tabernáculo era uma tenda de encontro, cujo modelo Deus passou para Moisés com riquíssimos detalhes.
No detalhismo do tabernáculo de Moisés, vemos o intento de Deus ensinar ao seu povo que ele quer ser abordado com intencionalidade e zelo. Deus quer que você busque ele, Deus quer que você chegue perto dele, Deus quer se representar a ele. Olha lá, o ministério da presença exigia uma entrega e uma manutenção regular, a ponto de uma tribo inteira, a de Levi, ser separada para o serviço do tabernáculo. Esse salmo, compilado por Davi, expressa a cultura de amor à presença geral, porque a geração sacerdotal de Israel uma vez experimentou. Um só dia em seus pátios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro ser o porteiro da casa de Deus do que viver nas moradas do perverso. Estar sede de estar perto de Deus. Os sacerdotes que ministravam na casa de Deus deviam trazer suas ofertas com temor e especificidade, pois a glória de Deus poderia consumir algo impuro. Esse ponto para uma grandeza de privilégios que temos hoje em ter acesso ao Pai, já que o tabernáculo era apenas uma sombra, um tutor da presença. Hoje nós podemos chegar à presença de Deus. Apesar do tabernáculo de Moisés ser prioritariamente conhecido como modelo de expiação dos pecados, sacrifício de animais, o livro de Hebreus chama tais práticas de adoração. Ora, a primeira aliança tinha regras de adoração e também um tabernáculo terreno. Irmãos, tudo aquilo que a gente vê como peso era uma maneira deles adorarem a Deus, os seus detalhes, da sua intenção, o seu objetivo. O fato que a expiação do pecado não era um fim em si mesmo. Se fosse assim, o sacerdote faria esse pecado e terminaria seus fazeres. Mas o objetivo da purificação era percorrer um trajeto até o ponto final, que era adentrar no Santos dos Santos, onde a presença se manifesta. Irmãos, tudo que a gente fizer, presta atenção, tudo que nós fizermos, irmãos, na igreja, nos RGs, no louvor, na diaconia, na pregação, é com o objetivo que a gente tenha mais da presença de Deus, que a gente tenha mais da presença de Deus, que a gente tenha mais da presença de Deus. O foco na interpretação do tabernáculo não está nos rituais, mas no fato de que Deus estava lá, atraindo a sua presença na antiga aliança. Em Cristo agora, irmãos, o que era uma precisão se torna uma realidade. E há dentro do tabernáculo celestial, onde ele apresenta sacerdote com a própria oferta, descontinuando o sacrifício. Não precisamos de animais, não precisamos de sacrifício, porque Cristo é o nosso sacrifício, para que a gente pudesse ter acesso pleno a ele. Sendo assim, aproximemos de Deus de coração puro, cheio de convicção de fé. Assim seguimos na linha do tempo, Deus revela o eterno desejo do seu coração, morar em nós. Partimos para o Pentecoste e a Nova Jerusalém, essa narrativa divina na qual estamos inseridos na presença de Deus. Glória a Deus. Estar em Deus, ter a presença de Deus, ser cheio de Deus. É isso que é o nosso objetivo final, irmãos. Nós vamos ganhar almas para que as almas sejam cheias de Deus e nós, pela obediência de Deus, cheguemos mais perto a Deus. Nossas comunhões serão em paz para que a presença de Deus se manifeste. Você é um missionário, você está vivendo um avivamento sem rosto. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, terminamos o nosso curso. Glória a Jesus. Então, irmãos, assista essa aula. Deixe os comentários no vídeo aí. Qualquer comentário no nome do Senhor Jesus Cristo. Semana que vem, vou passar uma lista, averiguando quem cumpriu as atividades, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a nossa formatura. E vai ser bênção. Irmãos, Deus deu esse novo projeto. Nossa igreja tem uma temporada para frutificar e os frutos já começaram. Então, irmão, não desanima, não deixa o medo, não deixa os sentimentos. Deus te escolheu para esse tempo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.